Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui para mais um dia de devocional, amados, com o tema Marcas de um Adorador. E hoje, amados irmãos, é com muita alegria que eu venho finalizar o nosso devocional com o tema de hoje, a ressurreição de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, amados, no terceiro dia, ao domingo, logo de madrugada, houve um terremoto e um anjo retirou a pedra do sepulcro. Os guardas caíram cheios de medo. Quando algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram o túmulo vazio e o anjo lhes contou que Jesus estava vivo. Vocês conferem essa passagem, amados irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7. Então, Jesus também, ele apareceu às mulheres e as mandou contar tudo aos outros discípulos. Amados, de início, os discípulos não acreditaram nas mulheres, mas Pedro e João foram para o túmulo e viram que estava vazio. Como vocês conferem lá em João 20, versos 6 e 8. Então, mais tarde, nesse mesmo dia, 2 discípulos encontraram Jesus na estrada para um lugar chamado Emaús. Jesus conversou com eles e lhes explicou a razão da crucificação. Então, meus irmãos, Jesus, ele também apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou que estava vivo, deixando-os tocar em seu corpo e comendo comida com eles, como vocês conferem lá em Lucas 24, versos 28 a 40. Então, a ressurreição de Jesus, amados, não foi apenas uma visão espiritual. Ele ressuscitou fisicamente. Porque quando as mulheres chegaram ao túmulo, ao amanhecer, elas encontraram aquela tumba fria e fechada. Mas um anjo, desfrutando dos raios de sol, sentado na pedra que havia sido removida. E quais foram as palavras desse anjo para com essas mulheres? Não tenha medo, foi o que o anjo disse a elas. Então, vamos voltar no tempo, 33 anos desta manhã da ressurreição, quando um anjo foi enviado dos céus para anunciar o nascimento de Jesus. O que o anjo disse a Maria quando ele apareceu? Ele disse a mesma coisa para Maria. Não tenha medo. Foi o que o anjo disse, amados. Porque, meus irmãos, quando Deus entra em cena nas nossas vidas, ele vem para tirar todo medo, toda insegurança. Jesus viveu e morreu para lidar com os problemas em relação ao medo. Então você, ouvinte desse devocional, se você está aprisionado pelo medo, seja livre hoje pelo Salvador, que não pode ser contido pela morte. Então, no terceiro dia, como nós já falamos, naquele domingo, logo pela madrugada,
sua vida em segurança? O que tem feito você? O que tem tirado o teu sono? Porque muitas das vezes, amados irmãos, o medo, ele impede a nossa vitória. O medo atrapalha tudo. Quando os anjos apareceram para aquelas mulheres, logo naquele domingo de manhã, quando elas chegaram ali para ver o corpo de Jesus e que não encontraram o corpo, o que foi que os anjos falaram para elas? Não tenha medo. Assim como o anjo falou para Maria que ela teria um filho, falou a mesma coisa, não tenha medo. Amados, um túmulo selado, nesta manhã de Páscoa, não foi aberto para deixar Jesus sair, mas para deixar as mulheres adoradoras entrarem. Enquanto essas mulheres, as quais foram as primeiras encarregadas de contar a história do Evangelho, corria para fora do túmulo em júbilo. Então, elas estavam experimentando tanto medo quanto alegria. Elas estavam cheias de medo e de alegria ao mesmo tempo. Amados, sempre permita que a alegria seja maior do que o medo. Sempre permita isso, meus irmãos. Que a sua alegria seja maior do que o seu medo. Nada na sua vida deve ser maior do que a alegria dele. A alegria que essas mulheres provaram naquela manhã da ressurreição as fez caírem de joelhos em adoração. Amados, alguns dos discípulos adoraram, enquanto outros duvidaram. Os discípulos têm a mesma decisão para tomar hoje. Você, ouvinte desse devocional, você irá adorar ou duvidar do poder do teu Deus? Então, meus irmãos, você ficará de joelho em adoração ou vai se entregar ao medo? Amados, o poder e a autoridade que a Páscoa proclama deve compelir todos nós a ir e fazer discípulos, assim como lhe foi falado. Você deve ir e contar as maravilhas do Senhor Jesus. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é ir e fazer discípulos ao nosso redor, meus irmãos. A verdade absoluta da história da ressurreição, amados, é que Ele realmente está com você. Ele estará com você em todos os seus amanhãs. Nós somos enviados para cumprir a maior missão de toda a história. E somos assegurados, meus irmãos, da maior presença que já houve no céu ou na terra. Amém, meus irmãos? Então, como nós vamos refletir um pouco aqui, por exemplo, a última fase da missão do Senhor Jesus em forma de homem aqui na terra foi marcada por vários acontecimentos, meus irmãos. Ele esclarece pontos centrais da fé. Por exemplo, por meio da cerimônia da Santa Ceia promovida por Cristo e os discípulos, vimos que ele era o Cordeiro inocente, que foi sacrificado para o resgate dos que crescem. Depois, amados, no Monte das Oliveiras, entendemos que ele
Posteriormente, na crucificação, vimos que, após a sua ressurreição, ele daria a oportunidade aos que crescem de viver a eternidade em seu reino. É muito forte, meus irmãos. Então, o que nós podemos observar que há uma grande importância na ressurreição de Jesus. Porque, amados, a ressurreição ela representa o perdão dos pecados para os que recebem o Salvador em suas vidas. Garante que os salvos viverão para todo o sempre no reino do Altíssimo, em uma abençoada paz, após o fim desta vida terrena. Por isso, meus irmãos, por isso, ela é tão importante na mensagem da cruz, a ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Pedro enfatiza, como nós podemos observar, que o apóstolo Pedro, ele enfatiza aqui. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui, meus irmãos. Levando ele, mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Então, a importância, o quão é importante a ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é a base da fé, de toda a fé cristã, meus irmãos. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé seria inútil. Porque nossos pecados não foram perdoados. 1 Coríntios, vocês podem ver lá em 1 Coríntios 15, versos 17 e 19. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo do pecado estava o quê? Completamente pago. Então, amados, a ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi perfeito. Como o preço foi todo pago, Jesus não podia continuar morto. Ele venceu a morte, amados irmãos. A morte de Jesus, sem a ressurreição, não teria muito valor. Muitos homens de Deus foram mortos, mas nenhum ressuscitou para a vida eterna. Com sua ressurreição, Jesus provou que ele era mais que um homem, que um bom homem. Ele é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a ressurreição de Jesus também prova que a ressurreição dos mortos ela é real, amados. Assim como Jesus ressuscitou um dia, todos os salvos vão ressuscitar e ter a vida eterna. Então, a ressurreição de Jesus ela é a nossa esperança, meus irmãos. Porque, amados, é necessário que tomamos, ou que viemos tomar uma decisão na nossa vida. Entretanto, para que a salvação aconteça na vida de uma pessoa, é necessário, amados, que ela reconheça que precisa mudar sua maneira de pensar e suas atitudes. Porque esse, meus irmãos, foi um ensinamento enfatizado pelo apóstolo João. Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus não veio ao mundo para condenar as pessoas, mas sim para recebê-las e transformar a vida delas. Porque, amados, ao reconhecer
pecados, culpas, impurezas, o ser humano atrai para si a misericórdia de Deus. Quando se humilha e confessa seus erros diante dele, com a firme decisão de abandonar definitivamente suas transgressões, recebe o seu perdão. Amados irmãos, as Escrituras não apresentam outra possibilidade do homem ser perdoado pelo autismo, senão por meio deste caminho, amados. Então, admitir o erro exige humildade, pois contraria a natureza humana. Aqueles que continuamente vencem a si mesmos recebem a purificação do sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele que cumpriu a obra de redenção fielmente está pronto para absolver e justificar todos os que se arrependem dos seus pecados e passam a andar na sinceridade. Porque, amados, o nosso corpo, ele morre. Mas a nossa alma, amados irmãos, ela é eterna. Por isso, a morte do corpo não é o fim, mas o início para uma vida que durará para sempre. Amém, meus irmãos? Então, como o Senhor Jesus alerta, olha o que está aqui em Mateus, para finalizar, amados. O que está aqui em Mateus 25:46, capítulo 25, verso 46, diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, meus irmãos, amados. Aqui eu finalizo esse devocional, que foram uma semana especial da Páscoa. Encerramos hoje, domingo de Páscoa, esse devocional maravilhoso, edificante que foi, Marcas de um Adorador. Amados, que Deus possa abrir o entendimento, os olhos espirituais de todos aqueles que esse áudio devocional alcançar. Que o Espírito Santo do Senhor se faça presente em cada lar nesse domingo de Páscoa, levando a paz, levando a libertação. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe você e sua família, sua casa, sua parentela. E que possamos, amados irmãos, refletir todo o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Nada, amados, nada nessa vida pagará o preço que Jesus pagou para nos dar a salvação eterna. Então, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, faça a obra do Senhor, porque ainda assim é pouco diante de tudo que o Senhor Jesus fez por nossa vida, por mim e por você. Ame o próximo como a ti mesmo. Estenda a mão para o aflito. Ouça as pessoas que precisam de ajuda. Leve uma palavra. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque isso, amados, isso tudo, se nós venhamos fazer, nada pagará o preço que Jesus pagou para nos dar salvação eterna. Que o Espírito Santo de Deus, que o brilho do Espírito Santo do Senhor possa resplandecer sobre o teu rosto,
sobre a tua casa, levando a paz, saúde para você, ouvinte desse devocional e toda a sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos. E se assim Ele permitir, amados irmãos, meus irmãos, em breve eu estarei de volta em nome de Jesus, trazendo mais um devocional edificante para a minha e a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha um excelente domingo de Páscoa, você e toda a sua família. Tenham todos um bom dia.